A paz do Senhor Jesus, a todos que vão ver esse vídeo. Eu quero deixar uma palavra de meditação nessa manhã para a sua vida. Uma palavra de consolo, de conforto. Porque no mundo em que nós vivemos hoje, as lutas se chegam nas nossas vidas são pesadas. E quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê muitas pessoas que já passaram por provas piores até do que a nossa. Às vezes a gente pensa que a gente está lutando uma coisa, lutando, passando por algo que ninguém nunca nem passou, né? Mas um exemplo claro e vivo da Bíblia é lá no livro de Jó. Jó passou a sua prova, a prova de Jó, né? Como muitos dizem, que até tem, quando as pessoas dizem assim, eu preciso da paciência de Jó, é porque Jó enfrentou uma luta tão perversa de um jeito que a prova dele gerou nele uma paciência, né? Ao ponto de não se rebelar contra Deus. Porque muitas das vezes nós passamos por coisas que às vezes nós pensamos que pode até pensar que Deus é o culpado, né? Mas Deus não é o culpado. Muitas coisas acontecem por plantio e a gente está colhendo, outras coisas acontecem, enfim, porque não tem explicação, né? Outras para moldar a nossa fé, como foi a da vida de Jó, né? Jó, ele não andava errante nessa terra, não. A Bíblia diz que o próprio Deus dava testemunho da vida de Jó lá no começo do livro, ao dizer que Jó era um homem reto, temente e que se desviava do mal. Ou seja, independente da forma com que a gente anda, se a gente anda certo ou se a gente anda errado, a gente pode passar por alguma coisa nessa vida. Todavia, Deus é aquele que está conosco em todo momento. E a prova de Jó foi algo tão terrível de um jeito, de uma forma, que lá no capítulo 7, no versículo 4, vai dizer que ele não conseguia dormir. E eu acho que no Brasil, no mundo todo, né, uma coisa que é muito afetada na nossa vida é o nosso sono. Eu não sei como foi que você dormiu hoje, nem se você chegou a dormir essa noite bem, porque é uma coisa muito difícil de acontecer, a gente tirar uma noite toda sem acordar, sem passar pensando, né? Às vezes a ansiedade ataca o nosso coração e a noite é longa, longa, e a gente vê o dia raiando e a gente não dorme direito, acorda como se tivesse enfrentado um batalhão à noite. Mas era isso que Jó também passava. O versículo 4 do capítulo 7 diz assim: deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mais comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. Ele passava a noite acordado, porque ele não conseguia dormir. Tamanha era a luta, a prova e a dor. E Jó, ele não entendia o que ele estava passando, né? Ele não compreendia o porquê daquela luta, daquela prova. Talvez você também não entenda o que você está passando hoje, agora, e você revira a noite toda na sua cama, você peleja para que chegue logo à noite para você dormir e descansar, mas quando chega o momento de você descansar, você não consegue. Você passa a noite acordado, virando para um lado, vira para o outro e não consegue dormir, ter uma noite de qualidade, uma noite de sono de qualidade. Acaba acordando pela manhã como se estivesse doente, enfermo do corpo, porque dói tudo, dói o corpo não descansou, mas eu quero lhe dizer nessa manhã que Deus, o Senhor, Ele tem o poder de nos dar um sono tranquilo, mesmo diante das lutas, das afrontas, de tudo que nós temos vivido e tirado o nosso sono. Eu não sei qual é o problema que tem tirado o sono da sua noite, porque o seu corpo, mesmo moído de cansado do dia do trabalho, do dia da labuta, do dia a dia de casa, de dona de casa, o nosso corpo precisa dormir, mas mesmo assim você não consegue. A Bíblia diz, vinde a mim, lá no, se eu não me engano, não sei se é Mateus que diz, eu só não lembro o capítulo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor diz que tem alívio para nossa alma, porque se a nossa alma ela estiver aliviada, o nosso corpo
vai conseguir descansar. O que faz com que nós não venhamos conseguir dormir são os pensamentos acelerados, são muito pensamento em cima do outro, muita preocupação, muita coisa que a gente enfrenta que a gente não consegue ter uma noite de qualidade. Porque é que as crianças, elas conseguem dormir, não as pequenininhas que nascem, que são, quem é mãe de recém-nascido sabe que ele troca o dia pela noite, né? E a mãe automaticamente tem que trocar esse horário. Passa o dia ele dormindo e à noite acordado, que é a hora que ela vai dormir, ele tá acordado, então ela não consegue dormir, mas aí é algo já natural da criança, né? Saiu do ventre, não tem o entendimento do que é dia e do que é noite, então isso é natural. Mas o adulto não. O adulto, ele tem a ciência de que a noite é a hora para se dormir, mas o corpo, a mente não consegue, porque tá acelerado demais, é luta demais, é peleja demais. Tem gente que tá carregando não só o seu fardo, mas está carregando o fardo de tanta gente ao seu redor, né? E já não consegue carregar nem o seu direito, imagina os que estão ao seu redor. Mas Deus, Senhor, a Bíblia diz que Ele é aquele que dá o alívio. Vinde a mim, que nessa manhã você possa ir diante do Senhor e lançar diante dele todo o seu fardo e dizer com todas as palavras, porque Deus, Ele é um Deus acessível, irmãos. Às vezes a gente pensa que a gente não pode. Deus é um Deus tão santo e como Ele verdadeiramente Ele é, que a gente não pode chegar diante dEle e lançar realmente tudo aquilo que a gente está sentindo. Porque por vergonha, por a gente achar que Deus ele não vai ser acessível nesse momento, por achar que Deus só vai receber aquele que não peca, que não existe, né? Aquele que diz que não peca, a Bíblia diz que já está pecando, mas você pode chegar diante do Senhor e lançar tudo, porque Ele conhece. Lançar com palavras, lançar com oração e dizer ao Senhor exatamente o que você está sentindo. Jó, ele não pecou, a Bíblia diz que em toda a sua prova ele não pecou, mas se você for ler o livro de Jó, você vai ver que em muitos momentos ele fala do que ele sente, do que ele está sentindo e do que ele gostaria que acontecesse na vida dele. Lá no capítulo 6, se você voltar um pouquinho, vai ter dizendo assim, ó, no 8, quem dera, 6, versículo 8, quem dera que se cumprisse o meu desejo, que Deus me desse o que espero. Jó, ele soltava, ele falava tudo o que ele estava sentindo, toda aquela amargura, aquela dor que ele sentia por dentro, por não entender nada, mas de forma nenhuma ele se voltou contra Deus, né? Mas por ele não entender nada, ele colocou diante do Senhor todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos. Vá diante do Senhor e lance diante dele a sua ansiedade, lance diante dele aquilo que você sente. Se é algo que você está sentindo que ele não se agrada, porque, irmã, a gente sente coisas assim que Deus não se agrada, com certeza, irmã. Com certeza, com certeza. Tem coisas que a gente sente que o homem que está do nosso lado, o ser humano que está do nosso lado não conhece, só quem conhece é Deus. Mas você pode chegar diante de Deus e falar para Ele, para que Ele trabalhe na sua vida e tire, transforme. E em nome de Jesus, você venha ter uma noite de descanso, uma noite de qualidade, que você deite no seu travesseiro e você durma com tranquilidade, acorde no outro dia, você acorda até bem mais bem-humorado quando você consegue ter um sono de qualidade. Então, eu oro ao Senhor para que você consiga dormir por esses dias que você vai dormir na noite desse dia, na noite do dia de amanhã, e assim Deus permitir, você consiga ter uma noite de qualidade. Chega um momento em que Deus vai responder a você, vai Ele fazer entender muitas coisas, e você vai sair dessa prova, vai sair dessa luta que você vive. Amém? Fica com essa palavra no seu coração. Mesmo que você esteja cansado, o Senhor é o teu descanso. É no colo do Senhor que você vai poder descansar a sua mente e, consequentemente, o seu corpo. Talvez as enfermidades que você esteja enfrentando é porque a sua alma está tão atribulada de um jeito que o seu corpo já sente, já está dando sinais que a sua alma não está bem.
Mas o Senhor é o médico dos médicos que cura não só o corpo, mas é o único médico que pode curar a alma, é Deus. O médico da terra, ele cura o corpo, ajuda muita coisa no corpo, mas a alma quem cuida é o Senhor. Que o Senhor cuide da sua alma e traga descanso, porque o Senhor, ele olha para ti. O Senhor, ele ama a sua vida, ele não desiste de você. Muitas pessoas acham que quando a gente erra, quando a gente falha, a nossa primeira atitude, pessoas acham, não, a gente faz isso, né? Quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente peca, a nossa primeira atitude é ir para longe de Deus, porque a gente acha que Deus não quer mais a nossa vida, mas só que nós temos um corpo humano. E o diabo, ele diz na nossa mente: você errou, você falhou, Deus não lhe quer mais, você não pode mais ir diante de Deus. Mas aí é que nós temos que ir para a cruz. O Senhor disse lá no livro de João, uma das cartas de João, ele diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecar, nós temos um advogado no céu que advoga as nossas causas. O Senhor, mas nós temos que ir até o advogado, né? Nós temos que ir pedir absolvição, porque se nós não pedir, não tem como. Não tem condição de nós conseguir alguma coisa se nós não for atrás, né? Vá ao Senhor, lance diante dele todo esse peso, esse fardo que você tem. E o Senhor vai cuidar da sua vida, das suas pelejas, das suas lutas, vai lhe dar uma boa noite de sono, tranquilo, para que você possa continuar a sua caminhada com vigor e com força. Amém? Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo esse vídeo. Amém.